paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estarei lecionando a lição de número 7 das lições bíblicas editados pela CPAD. Então, irmãos, vamos à lição de hoje, a lição de número 7. O tema da nossa lição de hoje é a sutileza da relativização da Bíblia. O texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A verdade prática, a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos à introdução da nossa lição. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques aos longos dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Tópico 1. A Bíblia e o espírito dessa era. Subtópico 1. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, o seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com esse mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, como diz esse versículo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E como é que nós vamos experimentar essa vontade de Deus? Não nos conformando com esse mundo, não entrando na forma desse mundo. Como nós vamos ver nessa lição, Satanás tem se levantado contra a cultura, contra a moral e contra tudo aquilo que se chama de Deus. E a Bíblia é uma dessas coisas. Mas nós devemos fazer o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, para renovar o nosso entendimento, a nossa mente, nós devemos renovar através da Bíblia Sagrada. Ela que nos dá essa renovação do nosso entendimento. Antes de nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, a gente pensava, às vezes, muito diferente de hoje. Mas através do Espírito Santo, da leitura da Bíblia, da oração, hoje nós temos um novo entendimento. Nós somos transformados através dessa palavra. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, quando a palavra de Deus diz ai, é ai mesmo. Ai daquele que faz tal coisa. Então, ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, que falam que a escuridade é luz e a luz é escuridade, e que falam que aquilo que é doce é amargo. Então, pegam uma verdade e transformam ela em mentira. E a mentira dizem que é verdade. É o que fazem hoje na sociedade atual. Então nós vemos como Satanás, ele ataca a nossa cultura, nós vemos pela nossa própria música. Olha como funcionava a música sacra. A música sacra pode ser compreendida em sentido mais limitado, denotando a música de natureza erudita, inerente à tradição judaico-cristã. Então era uma música que era feita para adoração. Eu estava vendo um livro sobre o Império aqui no Brasil, sobre Dom João VI. Então, a monarquia naquela época, ela escutava música sacra. O nosso império, o Império Português brasileiro, ele era um império cristão. Então eles escutavam esse tipo de música, todas as peças que eram encenadas ali para o rei, para a rainha, para os príncipes, tinham denotação religiosa, eles eram cercados ali por bispos, arcebispos, padres. Então o império, ele foi ali fundado através de uma fundação de ensinos cristãos. Então nós vimos isso lá na era medieval. Então ali ela tomou muita força, a música sacra. Mas com o tempo, a música sacra foi se enfraquecendo. Nós vimos e o uso desse termo foi registrado pela primeira vez na era medieval, ali com os imperadores, com os reis, quando se concluiu que era necessário elaborar uma teoria musical específica para as canções executadas nas missas e na adoração a Deus. Então eles acreditavam que para adorar a Deus precisavam de músicas específicas, não poderiam usar uma música, como a gente diz, uma música do mundo, para adorar ao Deus. Tem que ser uma música santa, uma música sacra. Então a sua expressão mais remota é o canto gregoriano.
gênero musical de cunho vocal composto por uma única melodia. Vale lembrar que uma canção ser composta por um autor religioso não a transforma necessariamente em uma música sacra. Então, nós vimos esses ataques até hoje na igreja. Não é porque um compositor ele é religioso que aquela música é sacra. Nós vimos nos dias de hoje tanta música que eles dizem que é gospel, que é música evangélica, que é música sagrada, mas não tem nada de sagrado. As letras são antibíblicas, os ritmos são totalmente um sacrilégio contra a santidade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Não é porque um cantor, um compositor, ele é religioso que aquela música vai agradar ao nosso Deus. Assim sendo, embora toda musicalidade sacra seja de teor espiritual, nem toda composição religiosa é uma canção sacra. Ela deve ter uma aura de santidade. Nós vimos isso muito nos hinos da harpa cristã. Ela é uma canção que tem uma áurea de santidade. Quando alguém louva com o hino da harpa, nós sentimos a presença de Deus. Então, se você escuta uma música e a sua carne começa a balançar, você sente o desejo de dançar, ou aquela música te agrada a você, então essa música tem problema. Essa música não é sacra. Porque para ela ser sacra, ela tem que ter essa áurea de santidade. Ela é também um estilo musical que aparece ao longo da história da música no Ocidente. Desde lá do Renascimento, atravessando o Barroco com Bach, com Handel, seguindo pelo classicismo nas obras de Mozart, caminhando para o romantismo até atingir o modernismo. Olha a qualidade desses compositores. Bach, Handel, Mozart, eles compunham músicas sacras. Agora hoje, quem é que compõe as nossas músicas? Por aí nós vemos a qualidade da música sacra nos dias de hoje. O compositor Sebastian Bach estabelece as principais qualidades, aquelas que devem estar presentes para que se defina uma canção como de natureza sacra. Olha o que deve ter uma música sacra. Ela deve disseminar um ponto de vista autêntico sobre a divindade. Ela deve transmitir no conteúdo uma revelação presente na Bíblia. Ela deve estimular a vivência do testemunho de Jesus. Ela deve ser completamente oposta à música profana. Olha que ela deve ser completamente oposta à música profana. Hoje que nós vemos é o contrário. São ritmos mundanos com uma letra para dizer que é evangélica, trazendo isso para dentro da igreja. Então, para se considerar uma música sacra, ela deve ser completamente oposta à música profana. Então, ritmos profanos como funk, samba, pagode e tantos outros ritmos não é considerado uma música sacra, conforme o compositor Sebastian Bach. Deve conter uma oração em sua essência. Então diz aqui, deve ter palavra de Deus, deve ter uma revelação sobre a Bíblia, deve ter o testemunho de Jesus, deve conter uma oração em sua essência. É como se a pessoa, quando louvasse esse hino, ele estivesse orando ao próprio Deus. Também deve ter uma justificação como arremate final, o amém. Então a pessoa, após louvar esse hino, ela deve agradecer a Deus com um amém, um assim seja.
Ela deve ajudar o crente a perceber as suas imperfeições com clareza. Meu Deus, como hoje nós estamos distante disso. Músicas que só exaltam o ser humano, que só exaltam o crente. Mas Sebastian Bach diz que tinha que ajudar o crente a perceber suas imperfeições com clareza. Essas músicas sacras deveriam levar o devoto a perceber o significado do seu próprio sacrifício no desenvolvimento de sua fé. Incentivar a emergência das emoções espirituais que levam o homem a louvar ao Criador. Então, como eu disse, são músicas que tocam na nossa alma, no nosso espírito, fazem-nos alegrar no Espírito Santo, fazem-nos chorar diante do trono de Deus. Então a música deve incentivar as nossas emoções. Ela também deve atuar apenas como meio de glorificação divina, não como entretenimento. Então ela deve atuar como glorificação. Esse hino deve glorificar apenas a Deus e não como entretenimento. Hoje a gente vê pessoas, cantores aí que cobram ingresso. Então não é hino sacro. Porque o hino não deve servir como entretenimento, como show. Nós vamos lá na igreja porque vai ter o show do cantor gospel. Isso não é música sacra. Então nós vimos com esse pequeno exemplo como a nossa cultura cristã tem sido atacada. Isso é só um exemplo, o exemplo da música. Mas em todas as faces da igreja, o inimigo tem se levantado. Nós vamos ver nos próximos tópicos dessa lição que uma dessas facetas que Satanás usa, dessas ferramentas que Satanás usa contra a nossa cultura, a nossa ética e a nossa moral, é contra a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, vamos ao subtópico 2, o relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético, moral, vem se surgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então, irmãos, o que é relativismo? É uma corrente de pensamento que questiona as verdades universais do homem. Presta atenção. Questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo. O ato de relativizar é levar em consideração questões cognitivas, morais e culturais sobre o que se considera verdade. Ou seja, o meio que se vive é determinante para construir essas concepções. Então é uma forma de eles questionarem as verdades, principalmente as verdades bíblicas, que para nós cristãos são verdades eternas. Então quando a gente prega a Bíblia Sagrada para esses pensadores, eles dizem, não, isso é relativo. Para você isso é uma verdade, mas para mim não é verdade. Eu tenho outro ponto de vista. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que é o homem para questionar a Deus? Mas esses homens, eles acham que eles estão acima de toda a verdade. Como eu já disse em outras lições, eles acham que eles não vão ter que prestar contas a ninguém, mas eles vão prestar contas de todos esses ensinos que eles têm difundido.
Então, desde a antiguidade, como o filósofo Protágoras de Abdera, havia uma escola filosófica que defendia essa visão. Então, nós vemos aí que desde a antiguidade. Então, não é uma coisa nova, como nós sabemos que o diabo, ele não tem nada de novo. Então, ele pega lá ideias que ele já trouxe no passado e traz para os dias atuais. Então, no final do século XIX, a fim de rechaçar o etnocentrismo e o positivismo, a ideia de relativismo cultural ganhou força através das obras de Franz Boas. Então, século XIX, através aí do relativismo contra a cultura, nós vimos aí que esse filósofo Franz Boas começou a ter força. Então, qual é o principal problema do relativismo? Qual o problema que existe no relativismo? Eis aqui o grande problema moral a que conduz o relativismo. Se tudo é relativo, se não há verdade absoluta, se cada uma das situações depende do indivíduo e da cultura, tão logo pode ser justificado o aborto, a eutanásia, a homossexualidade ou o roubo. Então, se não existe uma verdade, como a palavra de Deus nos diz, contra o aborto, que ninguém pode matar, aí uma mulher, ela diz, não, isso é relativo. Eu acredito que eu sou dono do meu corpo e eu posso fazer o que bem entender. Ela é dona do seu corpo, mas ela não é dona daquela vida que está dentro daquele corpo. Aquela vida, quem faz ela viver é Deus. Então Deus determinou que aquela criança deve nascer. E quem é ela para dizer que essa criança não deve nascer? Mas, como eu disse aqui, é relativo. Ela acha que ela é dona do seu corpo e ela pode fazer o aborto. E a eutanásia, como eu disse que essa mulher ela pode matar uma criança, ali interferir para que um ser humano venha a viver, também existem pessoas que dizem assim, não, eu já vivi demais, eu tenho uma doença degenerativa, daqui a pouco eu vou ficar todo torto, daqui a pouco eu vou ficar vegetativo, então eu não quero passar por isso. Ou eu já estou muito velho, eu cansei da minha vida e eu vou fazer a eutanásia. A Bíblia é contra, como eu disse, se a Bíblia proíbe você matar um feto, também proíbe a pessoa de tirar sua própria vida. Então a pessoa não pode fazer eutanásia. Mas como ela diz, é tudo relativo, e no país que eu vivo a cultura permite as leis sendo contrárias, a palavra de Deus permite, eu vou fazer a eutanásia. Totalmente contrário à palavra de Deus. E homossexualismo a Bíblia também condena, diz que é uma verdade, que um homem não pode ter relações com um outro homem, nem uma mulher com outra mulher, é macho e fêmea. Aí ele vai dizer relativo. Você é cristão, você acredita nisso, mas eu não sou cristão e eu acredito que eu posso casar com outro homem, com outra mulher, ou até com um animal. Né? Daqui a pouco eles estão casando com cachorro, com gato, com tantos outros animais. Nós já sabemos que muitos fazem sexo com animais, com cavalo, com cachorro, com tantas outras coisas. Porque o ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele vira um bicho, ele vira um animal. Então, ele quer fazer sexo. Quanto mais animalesco for, parece que é melhor para ele. Quanto mais dor, quanto mais coisas tiver de maldade nesse sexo que Deus criou e é bom, ele quer transformar em mal. E também o roubo. Vai dizer o quê? Então, para você é pecado, né? Porque você acredita na Bíblia Sagrada que roubo é pecado. Mas eu não acredito, para mim é relativo. Hoje a gente vê isso na sociedade brasileira. Tem pessoas que roubaram e querem ser presidente da República. É um absurdo, é só numa sociedade podre como a nossa sociedade está ficando. E nós é que somos o errado. Então eles dizem que uma pessoa que vai lá, que te rouba,
roubam o teu bem, você é um trabalhador. Eu peguei esse computador aqui, eu tive que trabalhar, eu paguei várias parcelas para adquirir. Daqui a pouco vem uma pessoa, entra aqui pela minha janela, me furta esse bem. Aí o que vai acontecer? Não, eles vão dizer, não, coitado dele, tadinho dele, ele é uma vítima da sociedade, ele está roubando por causa de ti, porque ele não teve oportunidade. Agora eu digo para ti, eu não nasci em berço esplêndido, eu não sou rico, eu não sou milionário. Tudo que eu tenho na minha vida eu não recebi nem de herança. Tudo eu tive que batalhar, eu e a minha esposa tivemos que batalhar. Agora, você acha certo uma pessoa vem aqui e furta todos os meus bens, como aconteceu várias vezes em outra casa que eu morava, que roubaram várias vezes aquela casa, porque eu não tinha segurança naquela casa? Eu não acho isso correto. Mas pessoas, infelizmente hoje, vão aí na mídia dizer que é relativo. Essa pessoa é vítima da sociedade. Então, estão aí protegendo ladrões, traficantes, só apoiam coisa ruim. Como eu disse no versículo anterior ali, que eu vou chamar para os irmãos, ai dos que ao mal chamam bem. Então você que é um trabalhador, você que é honesto, você que tem uma família, você é o errado da sociedade. O certo é o traficante, é o ladrão, aquele que faz tudo errado. Esse é o bom. Então, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, mas o dia deles vai chegar. Eles vão ter um encontro com o Senhor Deus e eles vão ter que dar conta de tudo isso que eles estão falando. Eles acham que eles vão morrer e vai acabar, mas não vai acabar. Eles vão ter que se apresentar diante do trono branco e tudo que eles falaram vai ser julgado. Eles vão ser julgados por suas palavras e pelos seus pensamentos. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver esse pensador que hoje afronta a Deus. Que Deus, ainda pela sua infinita misericórdia, deixe ele vivo. Não mata ele na hora, porque ainda deseja salvar, ainda tem amor por ele. Então pense nisso. Então, o tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. O subtópico 1 diz assim: a criação de uma narrativa. Desconstruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo número 1, verso 3. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova modalidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo está correto se fazer o aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então, irmãos, nós vimos aqui que esses pensadores tentam desconstruir os valores cristãos e substituir por outros. Como o próprio Jesus disse, bem-aventurado aquele que, quando construir a sua casa, construir sobre a rocha, porque muitos vão construir sobre a areia. Aí diz, quando vir o vento, vir a chuva, vir a tempestade, aquele que construiu na areia, a sua casa vai desmoronar. Mas aquele que construiu sobre a rocha vai ficar firmado. A casa pode até balançar,
mas ela não vai cair porque os fundamentos dela são o quê? São firmes, são feitos na rocha. Então eles querem destruir esses fundamentos, para que você que esteja me assistindo venha construir os fundamentos da tua casa sobre a areia. Infelizmente, muitos cristãos que hoje não leem a Bíblia, não vão a culto de ensino, dizem que amam a Jesus e a sua palavra, mas não vão na escola bíblica dominical para aprender a palavra. Eles estão firmando os fundamentos da sua casa na areia. Aí quando vir a provação, a perseguição, eles não vão aguentar, eles vão negar a fé, vão se desviar e vão se apostatar da fé. Mas aquele que está firmado na palavra de Deus, pode vir a perseguição, pode vir a aflição, a doença, pode vir o que quiser. Ele pode se dobrar, gemer, mas ele vai continuar firme, porque o fundamento da sua fé é a palavra de Deus. Então, por isso que eu disse aqui, eles tentam destruir, e uma forma de destruir é tentar destruir a palavra de Deus. Mas em Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Como eu disse aqui, vários já tentaram, ditadores, reis, pensadores, destruir a palavra de Deus, mas não conseguiram. Eles foram destruídos, porque tentaram bater numa rocha, mas eles foram destruídos. Mas a palavra de Deus, ela continua, está aqui nas minhas mãos. Pode até perseguir o povo de Deus, mas a Bíblia continua, porque ela não é um livro comum. Ela é um livro espiritual. É o livro do próprio Senhor. Então, uma nova forma de viver e pensar onde está correto: o aborto, a leitura da Bíblia, e ladrão é vítima da sociedade. Então, eles tentam liberar todas essas coisas, a prostituição, o aborto, proibir a leitura da Bíblia, não querem mais a Bíblia nos colégios, na justiça. Eles não querem a Bíblia de forma nenhuma na sociedade, nas faculdades. Mas você sabia que as grandes universidades foram fundadas pelos protestantes? Hoje nós vemos as faculdades, elas foram tomadas por esses pensadores contra a família e contra Deus. Mas as maiores faculdades, os fundadores delas foram cristãos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 ao 14 diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, um conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Então, Paulo está dizendo que aqueles que querem viver uma vida santa, uma vida piamente nos passos de Jesus, eles vão padecer perseguições. Então, essa palavra nos incentiva, nos motiva a continuar aqui ensinando na internet, mesmo nas perseguições, mesmo sabendo que talvez o nosso canal possa ser bloqueado, mas nós continuamos firmes, porque nós sabemos que as Sagradas Escrituras vão se cumprir. E aquele que quer viver uma vida, ser um cristão autêntico, ele vai padecer perseguição. Mas também os homens maus, enganadores, eles irão de mal a pior. Eles enganam, mas também são enganados. Aí Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. Aprendeu com quem? Com a sua mãe, com a sua avó.
Por isso que é importante, como eu disse, que você levar os seus filhos na escola bíblica dominical para que desde pequeno eles aprendam a palavra de Deus. Esse jovem cresceu, agora era um obreiro, era um pastor, tinha aprendido com a sua mãe, com a sua avó e agora estava aprendendo com o seu pai na fé, o apóstolo Paulo, sabendo de quem o tens aprendido. Então ele sabia que a sua mãe, a sua avó e também o apóstolo Paulo tinham ensinado a verdade para ele. Então vale a pena você ensinar aos seus filhos o caminho que ele deve andar para que ele não venha a se desviar dessa verdade, mesmo sabendo que as futuras gerações, até Jesus voltar, vão passar ali por grandes perseguições, porque nós vimos, através desses ensinamentos, através de tudo que tem acontecido na nossa sociedade, que a porta da graça está fechando e Jesus está às portas. Breve ele estará voltando para buscar a sua igreja. Subtópico 2. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Então, irmãos, nós vimos desse subtópico que pensar diferente desse novo pensamento é sujeito a censura e criminalmente punido. Nós vimos aí quantas pessoas estão sendo punidas, estão sendo presas por opinião. Essas pessoas dizem que querem liberdade, mas toda pessoa que pensa contrário dela, elas querem punição, elas querem perseguir, elas querem matar. Nós tivemos, há uns meses atrás, um pensador desse marxista que entrou aqui numa igreja, se eu não me engano, de Curitiba, invadiu aquela igreja, uma igreja católica ali num horário de culto, de missa, e ali afrontou as pessoas que estavam ali com bandeira, com palavras de ordem, afrontando a religião daquelas pessoas. Mas por quê? Porque são cristãos. Vai esse indivíduo entrar em outro templo de outra religião, como os budistas, como os muçulmanos, vai ver o que acontece com ele. Mas como nós cristãos somos pacíficos, então eles afrontam a nosso culto, a nossa adoração. Então todo aquele que pensar diferente, eles atacam e tentam censurar. Nós vimos isso muito na internet, como eu disse aqui. Hoje eu posso estar com esse canal aqui, tendo liberdade, mas daqui a pouco eu posso ter esse canal aqui bloqueado, porque eu ensino e prego pensamento diferente a essas pessoas. E o meu canal é um canal conservador, cristão, evangélico, pentecostal. Então não há espaço para conservadores. Estão tentando banir o cristianismo de países anticristãos. É uma tristeza. Nós vemos países como a Suécia, que enviou missionários aqui para o Brasil, Estados Unidos, Europa, países que antes eram cristãos e hoje estão se transformando em países ateus, muçulmanos, países aí totalmente contrários à palavra de Deus. É triste. Então nós, igreja, devemos orar para que o nosso país e esses países, eles experimentem um avivamento verdadeiro, para que esses países voltem a ter cristãos conservadores.
Então, uma ditadura e perseguição na internet contra sites cristãos conservadores. Então, vários sites já foram bloqueados, páginas na internet, eles entram na justiça, eles mandam bloquear. Mas o site deles, as imundícias que eles pregam na internet, têm total liberdade, eles podem xingar, eles podem afrontar, eles podem perseguir, que não acontece nada contra eles. Então eles dizem que querem um país livre, mas eles querem a ditadura, porque os que eles sempre aprovaram foi isso. Olha os países onde eles comandam. Não tem nenhum tipo de liberdade. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 16 a 22. Eis que eu vos envio como ovelha ao meio de lobos. Então nosso Jesus já nos advertiu que vai nos enviar como ovelha. Como eu disse, os cristãos são pacificadores, mas nós vamos ser enviados no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Eles querem nos bater, eles querem nos matar. E sereis conduzidos até a presença dos governadores, dos líderes, dos reis. Por causa de quem? Por causa de nós? Não, por causa de Jesus Cristo, porque nós somos cristãos, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então pessoas da mesma família vão entregar aquelas pessoas que fazem parte da sua família, mas são cristãos. Se eles não negarem a sua fé, eles vão ser entregues pelo seu pai, pelos seus irmãos, às autoridades, para que eles sejam presos, para que eles sejam ali açoitados, para que eles neguem a fé. Eles serão odiados de todos. A igreja é odiada por todos. Nós cristãos somos odiados por todos. Nós vemos aí como eles pregam com ódio. Eles dizem que nós é que temos ódio, mas a gente vê o ódio deles contra os cristãos e contra a igreja. Nós seremos odiados por causa de quem? Por causa do nome de Jesus, esse nome poderoso, esse nome que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que cura. É por isso que nós somos odiados. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mesmo que nós sejamos perseguidos, sejamos açoitados, sejamos mortos, mas nós temos que perseverar até o fim, que o Espírito Santo nos dê força para não negar ao nosso Cristo, mesmo que a nossa vida esteja em risco, mas que nós fizemos como os primeiros cristãos, que diante dos imperadores, diante do Coliseu, nós não se dobramos diante deles e não negamos ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Então, tópico 3, a Bíblia e o outro Evangelho. Subtópico 1, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor.
o autor bíblico deixa de ter importância. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Então a palavra de Deus, como dizem esses ensinadores, precisa ser atualizada para que fale a mesma língua da sociedade atual. Eles não querem que seja atualizada, como a gente sabe que a Bíblia é atualizada, mas atualizada na linguagem, como agora mudou a língua portuguesa, atualizar esse tipo de linguagem. Como nós sabemos, antigamente na Bíblia tinha ali de vez do amor, caridade. Então foi atualizado, a palavra caridade caiu ficou meio generalizada. Então usaram a palavra amor. Isso é uma atualização da língua. Mas não é isso que eles querem fazer. Não é pegar uma Almeida corrigida e fazer uma Almeida corrigida atualizada, uma nova atualização da Bíblia da sua língua, mas atualizar na sua doutrina. Aí que está o perigo. Então, Abacuque, capítulo 3, versículo 2 diz: Ouvi, Senhor, o que? A tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então o profeta Abacuque diz que ouvi a palavra do Senhor e ele a temeu. Então, se eles mexerem na palavra, atualizarem da forma que eles querem, eles não temem. Então, uma pessoa dessa, que ele já tem esse pensamento de atualizar a Bíblia, ele já nos mostra que ele é uma palavra, que ele é uma pessoa, que ele não é temente a Deus. Porque uma pessoa que é temente a Deus, ele nunca vai mexer na palavra de Deus. Ele nunca vai pegar uma palavra e transformar ela para livrar alguma pessoa de um certo pecado ou de uma certa doutrina, porque ele é temente a Deus. Então a palavra deve se moldar ao homem, por isso temos novos evangelhos escritos de falsos profetas, onde seus escritos têm mais ou igual valor da Bíblia. Então eles pegam a Bíblia e transformam. Pegam a tradução da Bíblia, como nós temos aqui a tradução do Novo Mundo, das TJs, e eles pegam aqui algumas passagens que não batem com as suas doutrinas e eles inventam essa nova tradução, que não é uma Bíblia sagrada, mas é uma Bíblia sangrada, porque a tradução é uma tradução incorreta, como eu disse aqui, só para que eles possam aí tentar provar as suas falsas doutrinas do seu falso profeta. E esse aqui é ainda o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Então, como a palavra de Deus, vários pontos condenam a doutrina de Joseph Smith, esse falso profeta, então ele criou esse outro evangelho, que a própria palavra de Deus diz que se a gente receber outro evangelho, que ele seja anátema, maldito. Então esse livro aqui não tem nada de sagrado, é um livro maldito, porque Joseph Smith e seus adeptos, ele queria, uma das suas doutrinas era a poligamia, que nós falamos na lição passada, que um homem só pode ter uma mulher. Então, como a Bíblia condena a poligamia, eles foram obrigados a criar esses tipos de escritos para o quê? Para liberar os seus pecados. Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz: Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar o quê? Outro evangelho, além do que já recebeste, esse evangelho, seja anátema, maldito. Então, irmãos, nenhum escrito, nenhum outro evangelho, nenhum escrito de algum outro profeta se compara, se iguala ou tem uma divina revelação maior que a Bíblia Sagrada. Se você ouvir em algum lugar que um profeta,
que uma profeta, os escritos dela são inspirados, isso aí já te mostra que esse é um falso profeta e uma falsa profetisa. Então toma cuidado e fuja desta religião e busque uma religião que verdadeiramente acredite que a Bíblia sim é a verdadeira palavra de Deus e nada se compara a ela. Subtópico 2, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. E se explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então esses novos teólogos, para mim, falsos profetas, apareceu aí ultimamente aí um pastor aí conhecido que se levantou aí dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. Para mim ele é um falso profeta. Então ele diz que todo o texto bíblico deve passar por um novo significado. Passagens devem ser alteradas para aceitarem doutrinas marxistas. Eles chegam ao cúmulo de dizer que Jesus era socialista, porque Jesus alimentava multidões, porque Jesus ajudava os pobres. Jesus era, se a gente pegar a doutrina socialista, ele não tem nada a ver, cristianismo não tem nada a ver com as doutrinas marxistas. Relacionamentos homoafetivos devem ser aceitos através da teologia inclusiva. Nós vemos até a Bíblia aí, que eles transformaram, pegaram ali passagens que eram contra os relacionamentos homoafetivos, dizendo que era pecado e transformaram. Então criaram um novo evangelho. Existem hoje igrejas, que as pessoas faziam parte da igreja, mas não tiveram uma vida transformada, não se deixaram que o evangelho transformasse as suas vidas. Então criaram igrejas para elas mesmas, ministérios, para aceitarem ali os seus pecados. Então esta teologia inclusiva prega um evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Então tome cuidado. Se a tua igreja é uma igreja conservadora, daqui a pouco ela começa aí a abraçar tudo que é tipo de religião. Começa a abraçar seita, começa a abraçar esses tipos de doutrinas sociais. Então o ecumenismo é um perigo. Então nós temos que tomar cuidado se existe algum líder seu que tenta levar para esse lado. Então você ore, porque provavelmente esse seu líder é um falso profeta. Todos que pensam ao contrário são taxados de fascista, homofóbico, que tem discurso de ódio. Isso que eu já disse aqui, olha o discurso deles, vocês vão ver. Quem é que tem discurso de ódio? Quem é que quer fuzilar, matar? Quem é que foi fuzilado em todas as histórias, foram perseguidos? Foram aí jogados em fogueira? Foram eles ou foram os cristãos? Então isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo como João Batista. Então pregar a verdade, pregar a Bíblia Sagrada, você vai ser censurado publicamente como João Batista. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 14, versículo 3 ao 5. Porque Herodes tinha prendido João e o tinha manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias. Então Herodes, o rei, tinha prendido João, o profeta. Por quê? Por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera:
Olha porque João foi preso e porque João foi morto. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo porque o tinha como profeta. Então ele mesmo, Herodes, sabia que João Batista era um profeta. E ele temia o povo, porque o povo, ele sabia que João Batista era um homem de Deus, que era um profeta. E como diz a palavra de Deus, porque ele foi preso? Porque ele disse para o rei, não é lícito possuí-la, a mulher do seu irmão. Então, porque hoje nós somos perseguidos? Porque nós dizemos para todos eles que você tem um relacionamento homoafetivo e você seguir doutrinas marxistas, você está errado, isso é pecado, é contra a palavra de Deus. E por causa disso eles tentam nos matar, nos censurar, eles nos perseguem, como perseguiram a João Batista. Então todo aquele que pregar a verdade como ela é, ele será perseguido. Tópico 4. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, como diz o autor, Deus se revelou através da Bíblia Sagrada. Qualquer tentativa de atualizar a Bíblia deve ser vista como uma heresia. Então, pregadores que apoiam essa ideia devem ser considerados falsos profetas que desejam afastar a humanidade de Deus. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a eles temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e as suas vozes ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, e vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então nós vimos aqui na palavra de Deus que Deus levanta, deixa que esses falsos profetas se levantem para provar a sua igreja, para saber se nós amamos verdadeiramente ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, que aquele que teme a Deus, ele vai andar nos seus mandamentos, e vai guardar os seus mandamentos, e vai ouvir somente a voz de Deus, servir somente a Ele, e se achegar somente a Ele. E esse falso profeta, como diz aqui, ele é levantado para apartar do caminho que o Senhor nos mandou. Então o intuito dele, quando Satanás levanta um falso profeta, era para tirar o povo de Deus, quanto mais, melhor, do caminho que leva ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva até o céu, a Nova Jerusalém. Olha 1 Reis, capítulo 13, versículo 9 ao 24.
porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia a Betel e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E abardaram o jumento e o montou. E fosse após o homem de Deus e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: visto que fosse rebelde à boca do Senhor e não guardasse o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse e comesse pão e bebesse água no lugar de que dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E o leão estava junto ao cadáver. Então, vimos nessa passagem conhecida do profeta velho e o profeta novo. O profeta novo, Deus disse que ele não deveria comer pão nem beber água e não voltar pelo caminho que fosse. Mas ele entregou o profeta velho, e o profeta velho disse o quê? Que um anjo falou com ele, dizendo: faze voltar comigo. Ele disse: eu também sou profeta, como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor. Como existe nos dias atuais pessoa que diz: olha, um anjo me trouxe uma nova palavra, uma nova revelação. Então, se essa palavra é contrária aos mandamentos do Senhor, abre o teu olho. Porque esse aí é um profeta velho, um profeta que quer te desviar do caminho, como esse profeta velho fez com esse profeta. E ele foi lá e comeu pão, bebeu água. E o que aconteceu? Deus deixou que um leão o matasse. Então tome cuidado para que você não seja morto pela desobediência. Se Deus te mandou fazer uma coisa através da Bíblia Sagrada, faça e não se desvie desse caminho. Nem que uma pessoa que diz: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou um reverendo, eu sou uma profeta, eu sou quem quer que seja. Se ele falar alguma palavra que é contra os mandamentos, contra a palavra do Senhor, não faça, porque ele quer te desviar do caminho para que você venha a morrer espiritualmente. Subtópico 2, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente, como obra literária.
é um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Então, como diz o autor aqui, nenhum livro, por mais espetacular, mais lindo, mais maravilhoso, mais emocionante que seja, ele não pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia, pois ela possui inspiração divina. As outras não. Já mostrei alguns livros aqui que dizem que são inspirados, mas não são. Alguém pode receber iluminação para escrever, mas não pode dizer que foi inspirado. Temos aqui atrás obras de homens que foram ali iluminados para escrever, homens de Deus, mulheres de Deus. Mas nenhum desses homens pode dizer que foram inspirados por Deus como os autores da Bíblia Sagrada. Então, Salmo 107, versículo 20, verso 20, Salmo de número 107, verso de número 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então Deus enviou a sua palavra para que o homem não seja destruído. João capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o nosso Verbo, a palavra, Jesus Cristo, ele veio para nos sarar, para nos livrar da destruição. Como eu disse aqui, Jesus foi enviado para nos salvar, para nos redimir, para nos santificar, para nos justificar, para nos batizar com o Espírito Santo, para nos curar de todas as nossas enfermidades. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Concluindo, vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes, e não o homem se ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Então eu quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. Quero te convidar para a próxima lição, semana que vem, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E que Deus abençoe os seus estudos. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.